Beleza. Bom, então agora sim estamos gravando. Bom dia para todo mundo, pessoal. Então vamos começar aí mais uma palestra do módulo de tendências de mercado do curso de especialização em sistemas aeronáuticos. Obrigado aí mais uma vez pela presença de todo mundo, agora nesse sábado de manhã, né? Então a gente tem o prazer aí de ter a presença da Ana Júlia, que é engenheira de software, vou deixar ela se apresentar melhor, mas ela é engenheira de software, já atuou por algumas empresas no ramo aeronáutico, e o destaque principal do currículo dela é que ela é ex-aluna do curso de especialização em sistemas aeronáuticos, né? Então, destaca isso bem, Ana Júlia. Então, é um prazer receber, acho que é a primeira egressa do curso que a gente traz para palestrar no nosso módulo, e espero que seja a primeira de várias, inclusive vocês que hoje são alunos, né? Também espero vê-los aí no futuro. Então, Ana Júlia, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, e deixo com você a palavra aí. Muito obrigada, professor. Eu queria primeiro começar agradecendo, eu fico muito feliz com o convite. Apesar de eu não ser a melhor comunicadora, eu amo falar e eu amo o que eu faço, eu amo falar do que eu faço, então é uma oportunidade bem bacana. Desculpa, só te interromper um pouquinho. Só para deixar claro, você prefere, tendo dúvidas, você prefere que te interrompa no meio ou que guarde para o final? Tanto faz, pode ser no meio, se o pessoal preferir. Eu só não sei como que vai aparecer aqui no Meet, se eu vou... Eu acho que você não enxerga, né? Mas a gente, se alguém colocar alguma coisa no chat, alguma coisa assim, eu te interrompo falando, então, pode ser? Beleza, E, combinado. e se alguém tiver dúvida também, tiver com o microfone aí, pode interromper falando também, então. Então, estamos combinados. Agora deixa com você. E já começando pedindo desculpa pelo meu nervosismo, quem estava aqui no comecinho eu comentei que acho que a primeira apresentação assim, que eu faço fora do escopo de empresa onde eu trabalho, que é virtual, eu prefiro presencial, vendo as pessoas, vamos ver como que eu vou me sair daqui. Bom, como o professor disse, meu nome é Ana Júlia, eu sou egressa do curso, e a minha apresentação vai ser baseada nos desafios da certificação de eVTOL. Deixa eu ver como eu passo aqui. Falando um pouquinho sobre mim, atualmente, desde 2023, eu estou trabalhando na Archer Aviation dos Estados Unidos como Senior Engineer, Software Engineer. Eu atuo no software de Powertrain, que engloba controle de bateria, controles de motores e o software de plataforma para esses dois sistemas. Meu cargo, basicamente, ele foca na qualidade do software, apesar de não ser da parte de qualidade, mas no meu time a minha atuação é como qualidade de software, então eu faço muitas revisões dos documentos, do software em si, e trabalho junto com o time de qualidade para garantir que as entregas do meu time estão obedecendo os standards que a empresa segue, e também está de acordo com os requisitos de sistema e os requisitos de safety. Como eu comentei, eu trabalho na Archer desde 2023, mas eu estou nesse ramo aeronáutico desde que eu estava na graduação ainda, então eu comecei na Embraer como estagiária de engenharia na área de Flight Test Instrumentation, estagiei lá por 2 anos. Em 2019, eu fui contratada para trabalhar no time de software do site da Embraer aqui em Gavião Peixoto. E desde então, desde 2019, eu estou atuando no desenvolvimento de software aeronáutico. Eu trabalhei em aviões da Embraer, o KC-390, trabalhei na Família 2 e também trabalhei no Gripen. E agora na Archer, eu estou trabalhando com o nosso avião que chama Midnight, eu vou apresentar para vocês em breve. E a minha decisão assim de mudar de empresa foi por conta do desafio. Acho que desde que eu entrei nesse mundo do software aeronáutico, eu sou um pouquinho fora da curva porque as pessoas odeiam as regulamentações, porque é um processo chato, é um processo exaustivo. Só que eu fugi um pouco dessa regra e eu sou muito apaixonada pela certificação de software. Eu gosto muito da regulamentação.
e por isso que eu estou trabalhando com isso. E quando eu transicionei para a arte, quando apareceu essa oportunidade, eu achei que seria uma experiência muito interessante para trabalhar num projeto novo, onde que as regulamentações, a certificação como um todo dessa aeronave ainda tem algumas incógnitas, as regulamentações ainda estão andando junto. Então, esse desafio pelo novo me motivou nessa mudança de empresa. Passando pelo sumário do que eu vou apresentar aqui, então, eu não sei se todo mundo aqui já, assim, como vocês são de aeronáutica, ou imagino que a maioria já seja desse meio, então vocês já devem ter tido ouvido falar ou algum contato, mas eu vou passar uma breve pincelada para mostrar para todo mundo o que significa a eVTOL. Vou apresentar um pouquinho do que é a Archer, do que é o Midnight, que é a empresa que eu trabalho, o projeto que eu estou trabalhando atualmente. Eu vou dar um overview dos standards de certificação de software aeronáutico e contar um pouco como os eVTOLs estão remodelando a aviação que a gente tem até então, com electric propulsion, voos autônomos, que é totalmente inovador, e powerlift. E também colocar os aspectos onde a certificação de software é o gargalo para que a gente tenha essa certificação da aeronave como um todo, né? É um dos gargalos. Bom, o eVTOL. O eVTOL é um avião baseado em propulsão elétrica, que ele realiza o vertical takeoff e landing. Então, assim como o helicóptero, ele tem essa possibilidade de não precisar de pistas extensas, porque ele tem a possibilidade de decolar e pousar verticalmente, o que não significa que ele possa fazer também do jeito convencional, como outros aviões, mas isso possibilita maior possibilidades de vertiportos, que são os aeroportos que serão utilizados para os eVTOLs, então abre mais possibilidades porque precisa de um espaço reduzido. E é assim como o helicóptero, né? Mas, ao contrário do helicóptero, ele traz menos ruído, então, por ser elétrico, a gente não vai, até dos voos que a gente tem registrado, não só da Archer, como de outras empresas, é impressionante como não produz o ruído da aeronave quando ela está em voo, por ser elétrica. E ele é indicado para viagens mais rápidas, em curtas distâncias, então, ele possibilita que sejam viagens mais baratas, porque por não ser movido a combustão, os motores a combustão exigem mais manutenção, exigem um maior cuidado, então a gente vai estar tendo um produto mais barato. A ideia é que esses voos sejam oferecidos de táxi aéreo, que sejam mais acessíveis, por exemplo, que helicóptero, e a função praticamente a mesma. E para ranges, assim, entre cidades. Falando um pouquinho do Midnight, da Archer. Só um minutinho. O Midnight, ele possui 12 motores. Então, aqui nessa imagem não dá para ver só os... Deixa eu ver como eu volto. Ai, calma aí. Aqui, na imagem anterior dá para ver os motores posteriores da asa. Então, ele possui 12 motores. E esses motores são alimentados por 6 packs de bateria que são independentes. Então, no caso de... E esses motores, eles são conectados à bateria de forma que os motores... 2 motores são conectados à mesma bateria, que de modo que eles ficam diagonalmente opostos um ao outro.
Porque, no caso de falha daquela bateria, os dois motores que deixam de funcionar não vai afetar a operação de voo, então o voo vai poder continuar normalmente, e essa é uma solução de fail operational, que foi aplicada para manter a simetria de potência durante o voo. No caso da Archer, esses 6 motores dianteiros, eles fazem a rotação para ser utilizados tanto no vertical lift, que é para subir como na vertical, quanto para durante o voo, eles inclinam para horizontal e continuam o voo convencional a partir disso. O foco do Midnight é a mobilidade urbana e viagens curtas. Atualmente, os primeiros passos, ele vai ser desenvolvido, entregue para trabalhar com um piloto, mais 4 passageiros, mas o plano não só para a Archer, como outros eVTOLs, é que esses planos sejam, que esses voos sejam autônomos, ou seja, com pouca ou nenhuma interação do piloto naquele voo. E uma novidade muito bacana que foi lançada pela Archer algumas semanas atrás é a parceria da Archer com os Jogos Olímpicos de 2028 lá em Los Angeles. Então, o Midnight vai estar lá para fazer esse transporte dos passageiros durante o evento dos Jogos Olímpicos. E assim, para quem conhece Los Angeles é uma cidade grande que sofre com problemas de tráfego no trânsito, né? E falei tráfego, né? É tráfego no trânsito. E o eVTOL proporcionaria um deslocamento mais rápido entre pontos da cidade. E aqui tem um exemplo, né, da arte, do material de publicação da arte, o que levaria uma comparação entre o Downtown Manhattan to Newark Airport, o que levaria de carro 52 minutos, de trem 62 minutos, pelo Midnight a gente vai fazer em 9 minutos, a mesma distância praticamente em quilômetros. Então vai economizar muito o tempo dessas viagens. Eu não sei se tem muita gente aqui, se tem alguém que já tem conhecimento, já trabalhou na área de certificação de software aeronáutico, mas eu acho interessante eu dar esse overview a respeito dos standards que são utilizados, para os próximos slides fazerem sentido e vocês entenderem quais são os desafios da gente desenvolver um eVTOL baseado nas regulamentações já existentes. Não sei se aqui já tem alguém que queira se manifestar, que trabalha com software aeronáutico. Algum coleguinha? Beleza. Então, bom, o standard de software utilizado, assim, ele não é requerido, mas ele é muito recomendado. Ele é amplamente utilizado pelo mundo, porque já é um standard já pronto. Então, se as empresas não utilizam esse standard, posso criar meu standard novo, mas o processo de certificação vai ficar mais longo, porque além de você certificar a sua aeronave, você vai ter que ter esse plano de certificação. Então, por isso que esses standards que eu estou apresentando agora, eles são muito importantes, que são os que grande maioria das empresas usam durante a certificação. E o software de desenvolvimento aeronáutico utilizado, que a gente chama de DO 178. Atualmente, a gente usa a revisão C desse standard, que foi lançado em 2011. Sim, tipo, 14 anos. Então, os processos aeronáuticos, os standards, demoram muito para ser desenvolvidos entre uma versão e outra, e a gente acaba baseando muitas inovações, muitos produtos novos em regulamentações que são feitas lá atrás. E
Essa DO 178, ela dita como o software deve ser desenvolvido e dita quais são os artefatos entregáveis para as autoridades certificadoras durante o processo de certificação. A DO, ela considera o Design Assurance Level, que é o que a gente chama de DOL, que é essa tabelinha aqui, que ela define o software, ela classifica o software baseado na gravidade de uma condição de falha naquele software, caso apresente algum mau funcionamento. Então, o quão grave vai ser, vai ditar como a gente vai trabalhar aquele software, o que a gente precisa fazer para desenvolver aquele software. Então, a gente tem 5 níveis de DAO, do DAO A ao DAO E, onde o DAO A que no caso de alguma falha no software, pode ser um evento catastrófico, levando até a queda do avião. Enquanto o DAO E, caso tenha algum problema, no máximo vai ser um incômodo para o passageiro, sabe? Mas não vai colocar a vida dele em risco e nem o conforto que vai afetar o funcionamento do corpo dele, por assim dizer, entendeu? De exemplo de DAO E, a gente tem, por exemplo, o sistema de entretenimento de voo, aquele tabletzinho que fica lá. Pode ser chato, por exemplo, durante voos longos, 10 horas de voo. Não está funcionando o sistema de entretenimento? Não vai ser legal. Eu já estou ali apertada na classe econômica, ainda não tem nada para me distrair. Vai ser chato, a pessoa vai reclamar, mas não vai colocar a segurança dela, nem do voo, em risco. E também na questão de conforto, é só um a mais que vai deixar de ter, mas, por exemplo, não causaria o mesmo efeito de conforto naquele passageiro, caso, por exemplo, o sistema de ar-condicionado do avião falhasse durante o voo, que seria um DAO-D. Então, aí ele causa um efeito no conforto daquele passageiro muito maior. E no caso de DAO-A, a gente tem, por exemplo, o software de controle de voo, que ele é altamente crítico. Então, se falhar, não tiver redundância, se não tiver nada que atenue aquela falha a ponto do avião poder continuar em modo operacional até concluir seu voo, vai levar a uma queda do avião. Então, a gente tem essas 5 classes e a DO 178, ela difere o quão rigoroso vai ser o processo de desenvolvimento, de teste, o que a gente vai entregar nos artefatos, quais artefatos vão ser entregados, baseados nesse DAO. Então, por exemplo, o DAO A, que é o mais rigoroso, é o único dos DAOs que a gente tem que apresentar análise de MCDC. E para quem já trabalhou com software, mesmo no Naut, algumas empresas também já utilizam esse MCDC, é conhecido, né, no desenvolvimento de software. É uma análise muito chata de fazer, é muito complexa, exige muito tempo, exige conhecimento. Então, é um processo muito exaustivo para confirmar que aquele software realmente é seguro para voar e para levar passageiros. E, por outro lado, os DAOs menos estritos, por exemplo, o DAO-D e DAO-E, têm particularidades também. Eles não precisam ter independência entre a pessoa que desenvolveu o software e a pessoa que testou. Então, eu mesmo posso ser a pessoa que vai desenvolver os testes para testar o software que eu desenvolvi. Não é recomendado, acho que uma boa prática de muitas indústrias é manter essa independência, mas não tem nada que impeça que seja a mesma pessoa. Por outro lado, os DAOs A, B e C, a gente mandatoriamente precisa ter essa separação de quem desenvolveu, de quem vai corrigir aquele software e fazer os documentos de desenvolvimento da pessoa que vai fazer a parte de teste. Tá? Em suplemento, a DO 178, a gente tem a DO 330, que ela dita as considerações que devem ser aplicadas para qualificação de ferramentas. Quais ferramentas de software são essas que precisam? São ferramentas que automatizam, substituem ou reduzem a verificação humana, ou também
ferramentas que podem afetar a evidência do processo de verificação. Então, como exemplos, a gente tem ferramentas que geram código automático, por exemplo, desenvolvimento de Model-Based Software através de Simulink, MATLAB, precisa de certificação. Ferramentas de teste automático, como Cantata, precisa ser certificado. Ferramentas de análise estática, precisa ser certificada. Ferramentas de traceabilidade, acho que eu vou falar de traceabilidade um pouquinho mais para frente também, que é garantir que todos os requisitos de sistema têm traceabilidade para requisitos de software e de software vice-versa para requisitos de safety ao sistema, assim como traceabilidade dos sistemas de software, dos requisitos de software para requisitos de software de mais baixo nível, e também a traçabilidade entre testes de software e os seus requisitos de software também. Às vezes a gente pode desenvolver alguma ferramenta, internamente mesmo até no time, para facilitar, para pegar, para levantar essa traçabilidade, para atualizar essa traçabilidade, mas se essa ferramenta ela não for qualificada, esse artefato precisa ser revisado manualmente. Então, tudo isso encarece o processo de desenvolvimento de software, porque torna mais laboroso ter que certificar também as ferramentas, e mais custoso, porque além de pessoas para certificar, às vezes os times podem optar por comprar ferramentas já certificadas, mas tudo que já é certificado para o meio aeronáutico é mais caro. Então, são ferramentas que exigem grande financeiro, às vezes, aplicado. Assim como a DO 178 tem os DAOs, essa ADO 330, ela também tem o Tool Qualification Level, que eu não vou expandir muito a respeito, mas ela também vai do A ao E com uma classificação semelhante ao que é para a DO 178 com o DAO. E, por fim, a gente tem a DO 331, que é o standard que dita a respeito o modelo de model-based. Então, ela cobre os gaps da DO 178 do que seria direcionado à produção de software baseado em modelos ou verificação. Eu costumo dizer que essas regulamentações são a Bíblia para quem trabalha, né, com desenvolvimento de software aeronáutico, porque são processos densos, são processos difíceis, principalmente para quem está começando na área, então até se situar, entender as limitações, leva um tempinho. Então precisa de pessoas qualificadas no time para poder guiar esse processo. E esses processos, além de ser uma Bíblia, porque ele dita tudo o que a gente pode, o que a gente não pode, como deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve entregar, quais as liberdades que a gente tem, ele também são processos muito distantes. Eu tenho aqui a DO, só para vocês terem uma noção, eu tenho ela impressa aqui para minha consulta. É isso aqui, a DO, frente e verso. Bati aqui, gente, desculpa. E também tenho aqui na minha consulta a DO 331, que também é tão extensa quanto. Então, vocês podem imaginar o quão é complexo esse desenvolvimento de software para garantir a segurança da tripulação e dos passageiros, né? E a dificuldade que a gente tem em aplicar esses standards no processo de desenvolvimento de eVTOL é justamente a adaptação a como a gente pode se adaptar como engenheiros produzindo eVTOL, a produção do eVTOL, do software de eVTOL e todos os seus artefatos aos estándares que já foram desenvolvidos lá atrás. Todas essas revisões que eu mencionei datam do ano de 2011, quando o eVTOL ainda mal começava a falar. Acho que os primeiros papers de pesquisa de eVTOL datam também da mesma época, 2011, 2012. Então, estava só começando, era muito cru ainda para poder ter sido considerado. Então, os estándares e as regulamentações aeronáuticas que estão em andamento,
eu diria que é similar ao que aconteceu com o 757, que foi o primeiro avião que aplicou a primeira DO. Então, foi o primeiro que introduziu no seu processo de desenvolvimento de software. E no caso do 757, a Rev Zero da DO, ela andou em paralelo com a certificação do próprio 757. Então, muita coisa do que está acontecendo agora nas indústrias de eVTOL está em paralelo com muitos dos estándares e regulamentações que a gente está seguindo e vai ter que continuar seguindo, né? Um dos desafios para desenvolvimento de software de eVTOL é a complexidade de sistemas, e sistemas que são novos na aviação. Dois grandes sistemas que são bem diferenciais do que a gente tem de aviação são os sistemas de flight control e o de battery management. Os sistemas de flight control, eles requerem grande integração de sensores em tempo real, com os atuadores, com gerenciamento da estabilidade do voo, para múltiplos rotores em funcionamento, e também com os sistemas de elevação vertical, que exigem tanto a sincronização dos rotores, quanto também exige que tenha essa transição, principalmente no caso do Midnight, não todos têm essa transição VTOL para CTOL, mas exige uma grande atenção dos engenheiros em cima desse software, nessa fase desses requisitos, nesse software na parte de transição entre os voos convencionais e o voo vertical, principalmente no caso desses aviões que utilizam o mesmo rotor para as duas funções. E de battery management, a gente tem, são pouquíssimos as referências que a gente tem de aeronaves tripuladas que são elétricas, que não utilizam combustível aeronáutico. Então, a gente precisa, esse sistema precisa ter o controle também real-time de tensão, corrente, temperatura e carga das baterias, e precisa ser integrado ao sistema de voo para ter o gerenciamento na rota baseado na energia. Assim como a gente tem a noção até onde a gente pode ir por conta do combustível, a gente precisa estimar a bateria para saber qual que é as nossas limitações, qual é a nossa autonomia de voo. E esses ambos sistemas, tanto o Flight Control quanto o Battery Management, pela criticidade deles, eles são considerados DAO-A. Então, além deles serem sistemas totalmente novos para a indústria aeronáutica, em aplicações de transporte de pessoas, porque drones a gente já tem, mas para transporte de pessoas, que a gente precisa de safety, eles são DAO-A, então eles exigem muito mais tempo de desenvolvimento, porque quanto maior o DAO, mais coisas precisam ser feitas, mais testes precisam ser feitos, mais artefatos a serem entregados, então é um processo muito mais demorado para se desenvolver esse software do que um software DAO-E, por exemplo. E esses cálculos são cálculos tanto de flight controls quanto battery management, são cálculos muito complexos, que podem ser facilitados através de modelo, por exemplo, utilizar o Simulink, mas facilitando por esse lado, se as empresas optam por esse lado, a facilitar esses cálculos usando geração de código automático através de modelo, a gente inclui o processo da DO 331 por outro lado. Então, além da DO 178, a gente vai ter que ser compliant com a DO 331. Então, adiciona steps a mais que precisam ser desenvolvidos. E essas duas features são features muito complexas, são features muito grandes, que chegam a ter centenas e centenas e até milhares de requisitos. E softwares tão extensos assim, com documentações tão extensas, eles tendem a ser mais difícil com respeito à traceabilidade e com a sua testabilidade. A traceabilidade, por quê? A gente tem milhares de requisitos, às vezes, relativos a um mesmo sistema, e a gente tem que garantir
que todos esses milhares de requisitos de software, eles estão condizentes com os outros milhares menos, né? Porque geralmente a gente tem mais requisitos de software, que eles se desdobram a partir dos de sistema ou de safety. Mas por outras, eles têm que estar relacionados a outras centenas de requisitos de sistemas ou requisitos de safety do avião. Então, manter essa traceabilidade é complicado, porque uma mudancinha pode trigar mudança em toda a cadeia dos artefatos de software, então os requisitos, o documento de low-level e design, os testes, a parte escrita dos testes, que são os test cases, a parte automatizada dos testes, ou a inspeção, a parte manual dos testes precisa ser refeita, às vezes o source code precisa ser refeito. Então, tem toda uma cadeia que é linkada, que caso aconteça alguma alteração, a gente tem que ter certeza que todos os outros artefatos envolvidos são atualizados, ou então, pelo menos, revisados para garantir que nenhuma atualização é necessária a partir daquela modificação. E a testabilidade também acaba sendo complexa, porque, às vezes, testando, como muitos desses requisitos, de alguma forma, eles se interrelacionam, às vezes, testando algum software, algum requisito em específico, pode trazer, a partir dos feedbacks desse teste, pode levantar algumas preocupações com outros requisitos que já foram testados anteriormente, que já estava fechado. Então, às vezes, a gente precisa, a partir de um teste de alguma coisa, de um conjunto de requisitos, abrir outros que já tinham passado pelo processo por conta de preocupações que foram levantadas. E aí, toda vez que tem essa modificação, quando a gente tem que abrir para fazer algum update ou correção, é de novo aplicar todo o processo. Então, é um processo muito moroso, muito complicado, e que exige muito dos times, principalmente para manter a qualidade e manter que tudo está na versão controlada de acordo com as atualizações necessárias. A gente também tem de preocupação e desafio no desenvolvimento de software de eVTOL, os requisitos de fail operational e fail safe. O fail safe são requisitos que vão fazer com que o software do avião seja apto a encerrar aquele voo com segurança a partir de quando uma falha é detectada e essa falha não é possível continuar o voo. Então, ele vai garantir que o avião vai chegar ao solo em segurança. E os requisitos fail operational, eles vão garantir que aquele voo vai sobreviver a uma falha durante o voo e que a gente vai continuar aquela operação, aquela missão em segurança. E muitas vezes nem os passageiros vão saber que aquela falha ocorreu. Então, todo o software do avião consegue lidar com aquele problema sem que o problema realmente aparente ser um problema para as pessoas. Aquele problema está contido, o avião consegue lidar e continuar voando normalmente. Isso não é exclusivo dos eVTOLs, né? Isso é aplicado para qualquer desenvolvimento de software aeronáutico, mas a diferença é que aqui a gente está aplicando em sistemas diferentes, sistemas que não foram desenvolvidos antes, como esses que eu mencionei anteriormente, que é de Flight Control e Battery Management. Então, às vezes o engenheiro que está desenvolvendo aquilo não tem aquele background de outros projetos que ele participou antes, porque na indústria aeronáutica a gente tem muito isso do feeling, de isso vai dar problema, porque eu lembro de tal experiência, é melhor a gente criar requisito de fail para tal condição, porque isso pode acontecer a partir de tais experiências que eu passei. Como são sistemas novos, falta esse feeling dos engenheiros. Então, às vezes, esse processo pode ser mais demorado do que seria na construção e certificação de um avião convencional. Também de diferencial, a gente tem, que eu já mencionei, por exemplo, do Midnight, a gente tem Semi ou Full Autonomy, que também são softwares muito complexos, porque eles vão proporcionar pouca interação do piloto ou até nenhuma interação do piloto, e muitas das empresas de eVTOL estão correndo atrás disso, como a Art, a Joby, o Whisky, e estão mirando isso para o futuro dos eVTOL. O que isso traz? São sistemas complexos,
que precisam prever muitos comportamentos sob incerteza. Então, tem muitos cenários não determinísticos, como clima diferente, mudanças climáticas que podem acontecer no mesmo voo, que o avião precisa estar preparado para tomar decisões sozinho a respeito. Obstáculos, tanto obstáculos físicos quanto obstáculos dinâmicos, por exemplo, num caso de bird strike, aquele avião vai ter que tomar aquela decisão antes de que o bird strike aconteça. Então, é um software muito complexo. E isso a gente pode ter uma base dos carros autônomos que a gente tem em desenvolvimento, já rodando em alguns países, que às vezes aparece acidente na TV, em reportagem, que aconteceu tal acidente. Então, imagina trazer esse cenário do autônomo para um veículo aéreo, que tem mais preocupações ainda com relação à segurança. E a questão também dessa autonomia, ela pode afetar cybersecurity daquele código, porque pode ter essa relação do controle desse avião por bases de solo. Então, para esses aviões que consideram esse controle com comunicação com base de solo, a gente precisa incluir outras regulamentações para garantir que o cybersecurity daquele software, que a gente não vai ser invadido, que não vai ter algum hacker que vai entrar, que não vai pegar e usar daquele software do avião para cometer alguma coisa errada com aquele voo. Então, esse é um grande desafio que acho que imagino muitas das empresas que estão partindo para esse autônomo que também vai ter para os próximos anos. E outro grande desafio é o rápido ciclo de desenvolvimento de software. A DO-178, ela foi projetada para o desenvolvimento waterfall, que entra em conflito com o método Agile. Mas por que eu estou mencionando Agile? O eVTOL, a maioria das startups precisa de velocidade de produção, tem essa corrida de quem que vai entregar primeiro, sabe? Então, as empresas precisam dessa velocidade, flexibilidade e aprendizado iterativo em um mercado muito incerto, com uma rápida evolução e expansão. Então, esses são os pontos positivos que levam os times a considerarem o método Agile, mas que apresentam algumas dificuldades ao encaixar o método Agile na certificação de software. Aqui eu tenho essa figurinha que eu peguei da internet, ela não diz muito de aspectos da regulamentação de software, mas é da literatura de software em geral, a comparação dos dois métodos. Então, o Waterfall, ele é um desenvolvimento linear e sequencial, então ele costuma ser mais longo, mais demorado, ele vai para dos requisitos, para o desenvolvimento de design, desenvolvimento do código, testes. A partir do feedback dos testes, às vezes tem algumas interações até acertar os problemas que foram corrigidos, as atenções que foram levantadas, e certificação. E a DO-178 no meio desse ciclo, dessa sequência de atividades, a gente tem 4 marcos com as autoridades certificadoras, que a gente chama Stage of Involvement, e que em cada um desses marcos, a gente precisa prover para a autoridade certificadora certos documentos em certas porcentagens de conclusão. Então, seguindo o Waterfall, é muito mais fácil de seguir, porque esses documentos entregáveis seguem essa sequência. Por outro lado, o Agile, a gente entrega porções menores, features menores, e tem essa interatividade. Então, a gente pode ir testando enquanto vai produzindo e vai realimentando, e permite um processo mais rápido. Mas o desafio é encaixar isso no processo. Então, a gente tem que garantir que o formal development desse software vai ter estágios para entrega de todos os life cycles que são requeridos para certificação em cada um dos 4 estágios, e que a nossa baseline seja sólida, um controle bem rigoroso do que é mexido, do que tem update, para rastreabilidade a cada iteração. Como eu disse, uma coisa já fechada pode ser afetada por alguma coisa que está em progresso, por algum problema que encontrou, alguma preocupação, a gente tem que reabrir outra coisa que já tinha sido considerada ok. Então, esse sistema, às vezes, dependendo do problema, pode virar uma bola de neve que o time tem que resolver para lidar e ainda conseguir cumprir
as atividades no prazo. Além disso, do que eu já comentei com vocês, a gente tem a DO 330, que é qualificação de ferramentas, que pode ser um gargalo nesse desenvolvimento de software ágil, no modelo ágil. Então, a qualificação de software depende também dessa qualificação das ferramentas que vão ser utilizadas, e o ágil pode requerer alguns updates de versão ou troca de ferramentas durante o desenvolvimento, o que significa que a gente precisa requalificar a ferramenta, tanto na troca, né, que seria o mais intuitivo, quanto no update de versão, também precisa essa requalificação. Então, é um tempo e gasto de dinheiro a mais que precisa ser considerado. E tanto a DO 330 quanto a DO 178, ela requer decisão e planejamento prévio das ferramentas a serem utilizadas lá no início do processo, no primeiro estágio de envolvimento. Então, no fim do processo de certificação, se a gente fez alguma coisa durante esse processo que mudou o caminho que foi definido lá no começo, a gente tem que apresentar para a autoridade certificadora o que a gente diferiu, o que a gente está entregando versus o que foi planejado, o que foi, o que está de diferente, o porquê está diferente, então tem que ser altamente justificável o porquê que a gente divergiu dos planos iniciais. E aí, como eu comentei com vocês, também tem a dificuldade de certificação versus inovação, o conflito entre essa rápida inovação de software que aconteceu com o desenvolvimento dos eVTOLs, que está acontecendo ainda, e os processos de certificação, que são muito engessados, rígidos, lentos. E, como eu comentei, a revisão que é utilizada hoje é data lá de 2011, quando a gente ainda mal falava de eVTOL. E das últimas preocupações / desafios que eu gostaria de abordar com vocês, em geral, não só na parte de software, tá? eVTOL, os conceitos de eVTOL não se encaixam perfeitamente nas regulamentações aeronáuticas existentes, porque basicamente o que existe hoje é para asa fixa ou para helicóptero, e o eVTOL está meio que ali num caminho um pouquinho dos dois, e ainda tem a parte da bateria que diverge de ambos. Então, tanto a FAA quanto a ANAC também, não coloquei na apresentação, mas a ANAC também está trabalhando na maturação dessas novas regulamentações a respeito de Powerlift Aircrafts, enquanto as empresas também estão desenvolvendo. E uma curiosidade, como não tem essas regulamentações também para produzir o avião, também não tem essas regulamentações para tirar a licença desses aviões ainda. Então, essa categoria de piloto ainda não existe, ela está sendo desenvolvida, essa categoria de piloto Powerlift, ao longo das experiências do que as empresas e as certificações têm passado. Então, os pilotos de hoje, por ser pilotos de teste tem algumas limitações do que eles podem e não podem fazer, porque essa licença ainda não está não está completa, ainda não está definido o que fazer. No final, quando tiver, já vai ter definido quais são os treinamentos necessários, quais são as simulações necessárias, as horas de voo que esses pilotos, a experiência prévia que eles precisam ter, o que eles precisam ter de treinamento para ser licenciados para pilotar um eVTOL, enquanto a gente ainda não tem os autônomos. E o último ponto é a falta de software legado. Para quem já é de grandes empresas, que já trabalhou com grandes empresas, sabe que tem muita coisa que é aproveitado. Então, por exemplo, em empresas grandes e antigas, como que produzem aviões tradicionais, tipo a Embraer, a Boeing, Airbus, a maioria já tem um backlog muito grande, tanto de conhecimento quanto de produtos já prontos. E a maioria das empresas de eVTOL estão começando do zero, sem bibliotecas de software, que já tem décadas de existência, como de Embraer, de Boeing, Airbus, sem código base já certificado para reuso. Então, o que isso significa? Pela DO 178, se eu sou da empresa Embraer, ficticiamente, quero construir um avião novo. A
a família 3 da Embraer. Muita coisa pode ser reaproveitada do Z2, muita coisa pode ser reaproveitada do E1. E a gente pode ganhar horas de voo, certificação, ganhar pontos na certificação, por isso que já foi definido e testado e já está em operação há anos. Então, isso passa mais confiança para as autoridades certificadoras. E para o time de desenvolvimento, tira essa carga, esse software mais que não precisa ser redesenvolvido, ele precisa ser reaproveitado. A D178, ela tem as orientações de como a gente pode reaproveitar e reutilizar esse software, mas é um processo muito mais fácil, por se tratar do que já está funcionando. Então, das empresas novas, que a maioria são startups que estão desenvolvendo o eVTOL, não tem as horas de voo prévios, porque não tem eVTOL em operação, então sem horas de voo anteriores ou histórico operacional daquela aeronave, os órgãos reguladores podem exigir testes mais conservadores, margens de segurança mais altas, e também com campanhas de teste ou simulação de voo mais longa, o que também é um desafio, porque deixa esse processo de desenvolvimento aeronáutico mais longo do que seria no caso de algum avião convencional. E, por fim, eu gostaria de apresentar do que eu tinha comentado no comecinho, com quem tinha entrado. Eu fiquei muito feliz quando o Dinosso entrou em contato comigo. Eu estava me segurando, porque essa notícia já estava para sair, mas a gente não podia comentar ainda. Estava tudo de segredo de empresa, mas eu já sabia que estava por aí. Eu estava torcendo para que a mídia oficial da empresa liberasse essa informação para mostrar para vocês. Então, até então, o Midnight, ele tinha sido, os testes em voo estavam sendo controlados pelo solo. E, recentemente, nas últimas semanas, a gente teve o primeiro voo pilotado. Que aí eu vou mostrar o material para vocês. O áudio pega para vocês ou? Sim, pega sim. Bacana. TM, you ready? TM is go. 3, 2, 1. Battery, are you good to go for takeoff? Batteries go for takeoff. Propulsion. Propulsion's good for takeoff. GNC1. GNC1, good. GNC2. GNC2, good. Structures. Structure's good. Propeller. Propeller, good. Systems. Systems, go. Okay, he's taking the runway. I'll let you know when he's lined up. All right, everybody take a deep breath, just like we practiced. TM, you ready? TM is go. Okay, on to go. Airspeed's alive. 40, 50, 60, Acceleration's good. 70, 80, 85. Airborne. Starting my turn in. Lined up with the runway. Got him at 100 knots, 500 feet. I got you at 90, Copy. 50 feet, 30, 20, flare. 3, 2, 1. On ground.
pra gente que está trabalhando com isso, né, Sandro? Dá um quentinho no coração de ver o resultado disso voando. Muito obrigada, pessoal. Queria abrir, não teve nenhuma pergunta durante, queria abrir para ver se tem alguma pergunta, algum comentário de vocês agora. E também deixar aberto esse canal, meu LinkedIn. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser trocar uma ideia, tiver curiosidade, pode vir conversar comigo. Adoro esses contatos, ainda mais para falar do que eu amo, a certificação de software. O que eu puder falar, o que não ferir o compliance da empresa, estamos juntos. É isso aí. Perguntas? Muito legal, ficou bem bacana. Dá para ver que vocês estão na Califórnia mesmo, né? Que o vídeo ficou bem hollywoodiano, né? Ficou. Muito legal. E, bom, não é meio que pergunta, é meio comentário da minha parte, né? Acho que vocês estão numa interface onde junta duas dificuldades, né? A certificação de software como um todo é sempre difícil, né? E vocês estão certificando o software de uma coisa que ainda não existe, não tem nada igual ainda no mundo, né? Então, realmente, imagino que isso traga um adicional de dificuldade bem maior, né? Sim, traz um adicional de dificuldade, mas assim, uma coisa que para mim é muito satisfatória é que a curva de aprendizado, nossa, acaba sendo muito mais alta, porque a gente tem que se virar para dar um jeito para fazer acontecer e ser seguro. Então, para mim é muito satisfatório poder participar de um projeto inovador assim, enquanto as coisas ainda são muito indefinidas em alguns sentidos. Realmente, um baita desafio. O Arielton levantou a mão aí, a gente tem uma pergunta. Oi, bom dia para vocês aí. Primeiramente, muito obrigado pela apresentação e parabéns pela apresentação também, né? Acho que foi muito útil para a gente. E bacana ver aí o primeiro voo, né, com o piloto. Acho que quem passa por isso tem um gostinho especial aí. Isso aí, eu pude ter a experiência de fazer isso com o E2 na Embraer. Então, trabalhar há anos e depois ver o resultado é muito gratificante. A minha pergunta, se você já participou de desenvolvimento de software da Huawei. Se sim, comentar como foi, e se não, como você enxerga essa certificação de software da Huawei? Olha, sendo sincera, eu nunca participei de desenvolvimento de software da UE. O mais baixo que eu trabalhei foi da UD, que era alguns aspectos referente à interface homem-máquina, HMI, displays, controles ali do painel, mas coisas que realmente que não afetam a segurança por ter sistemas redundantes, analógicos ou visuais que o piloto consegue utilizar. Então, o DAO mais baixo que eu utilizei foi o DAO-E, o DAO-D, desculpa. E quando a gente está desenvolvendo o DAO-D para transicionar de volta para o DAO-A é aquele baque, porque são muitas as limitações que diferem um do outro. Tá, legal. Como você vê, como você imaginaria, como você, pela sua experiência, se você trabalhasse com Huawei, como você olharia assim a certificação? Você teria alguma noção? Eu acho que a minha visão seria uma visão, entre aspas, muito mais tranquila, porque são muito menos aspectos para se preocupar, não tem safety envolvido, o desenvolvimento é mais suave, então não tem outras pessoas dando pitaco no meu software. Isso também é uma coisa que deixa alguns engenheiros de software malucos, porque para dar os mais altos da UA, tem muita gente cutucando o seu software, tem toda hora alguém revisando, olhando, dando pitaco. Às vezes são pequenas modificações, às vezes que são necessárias para ser compliant às regulamentações. Então, para quem gosta de desenvolver com mais liberdade, o da UE é mais sossegado, porque não tem essa vigilância constante em cima, e nem essa cobrança pela segurança. Só interrompendo um pouquinho, o Arielton, você se referiu DAO-E ou DAO-EI de A em inglês?
Não, E mesmo, é da Aí UE. mesmo, tá. Ah. Né? Então, ok. É. Não, é porque a gente, assim, a maioria das minhas certificações foi da UE e assim, a gente segue a DO 178, Uhum. mas ela, obviamente, ela dá bastante isenções na certificação, né? Só que aí fica sempre uma dificuldade da gente entender ali quais os limites e, obviamente, cobrar isso do fornecedor, que pelo sistema da UE, normalmente não é o OEM, ele é a empresa que desenvolve o avião, que executa o Uhum. software, é um fornecedor. E a gente fica sempre nesse limite, é mais para escutar se você tinha alguma experiência relacionada a isso. Mas valeu. Imagina. Legal. Mais alguém? Não, eu tenho uma, na verdade. Eu tenho, Manda mas lá, eu tá. não sei se você vai poder responder, ô, Júlia, vamos ver. Vamos Se ver. você puder falar um pouquinho do software do Powertrain, como é que é, assim, em termos gerais, não precisa dar detalhe, né, mas na arquitetura, se, por exemplo, vocês usam sistema operacional, se não usa, se é Bare to the Metal, como é que é a parte de código, né, inclusive, tem MBD, não tem MBD, se isso influenciou na Uhum. certificação, como é que... Eu acho que esses detalhes começa a estar naquela área cinzenta do que eu posso ou não posso falar. Eu prefiro não mencionar, ainda mais que aqui tá sendo gravado, né? Mas a gente sendo da mesma empresa, a gente pode marcar uma conversa na segunda e trocar essa ideia. Aí eu me sinto mais na liberdade de Justo. falar sem me envolver em problemas. Desculpa o resto do Ah, pessoal. tranquilo. É uma pena, porque essa parte é legal, né, de saber, porque influencia muito, inclusive, o aspecto de certificação, né, dependendo das decisões que tomarem de Sim, arquitetura. Legal. valeu. Beleza. O Bruno perguntando. Parabéns pela apresentação, esqueci de dar os parabéns. Foi mal, Obrigada. professor, desculpa. Imagina que é isso. O Bruno está perguntando se é um sistema operacional em tempo real. Sim, a gente tem que utilizar em tempo real por conta mesmo das especificações do que a gente precisa produzir, né? Beleza. Bom, o Arielton, não sei se ele está com a mão levantada ainda ou se levantou de novo. Se tiver de novo, pode falar. E tem o Gustavo também. Não, eu não levantei não, deixa eu baixar aqui. Então, Gustavo, manda lá. Opa, bom dia pessoal. Ana, obrigado pela apresentação aí, foi bem bacana. Falando um pouco sobre desenvolvimento de software, né? Eu queria que você comentasse, comparando o desenvolvimento de softwares, um que tem model-based e o outro que não tem, né? Que é puramente descrito pelos requisitos e aí talvez uma arquitetura, um documento arquitetural. Você enxerga vantagens de um em relação ao outro, ou depende do sistema? Isso é uma coisa que sempre me vem à cabeça, né? Porque eu também trabalho com desenvolvimento de software na Embraer, né? E eu sinto que a complexidade ela pode ser simplificada. Quando a gente está falando de um software desenvolvido só com requisitos, né? A complexidade do sistema às vezes dificulta a escrita dos requisitos, né? No sentido de tentar seguir, né, ali os requisitos de alto nível, baixo nível. Muitas vezes eles ficam muito parecidos, dado que o sistema que está sendo implementado é complexo demais. Eu gostaria que você comentasse aí, se você puder, né, dentro do que você pode falar, das suas experiências. Da parte de documentação, na questão de requisitos, eu compartilho do seu sentimento em relação aos requisitos de Model-Based, por serem fórmulas muito complexas, que a gente faz uso de MVD justamente para deixar um pouco mais brando esse desenvolvimento baseado em cálculos complexos. É mais difícil de representar na parte de documentação, né? Isso para o pessoal que não está acostumado com esse meio aeronáutico, ser model-based não isenta a gente de entregar a mesma documentação. Então, tem que ser requirement-based, tem que ser baseado em requisitos de safety de sistemas. A documentação que entra numa parte um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que descrever o que o sistema está fazendo e descrever fórmulas complexas em palavras, às vezes é um pouco tricky. A parte para testar isso também. Então,
eu acho que o meu sentimento, da minha experiência, ele utilizar o Model Based alivia por um lado, para a gente não ter que escrever códigos complexos, eles podem ser gerados manualmente a partir do Model Based, mas as limitações que incluem as entregas adicionais que têm que ser feitas a partir da DO331 e a documentação do software como um todo, eu acho um pouquinho mais complexa do que quando o software é hand-coded. Certo. Então, me parece que o caminho é, de fato, analisar o que vale a pena, né? Sim, eu acho que para essa decisão precisa de um board experiente para tomar essa decisão, porque acho que dos dois lados vai ter algum impacto ou outro. Uhum. Não, legal. Obrigado aí pelo comentário. Eu que agradeço. Legal. Mais alguém? Eu tenho uma, na verdade. Eu vi que o voo ali, normal, né? Ele não teve a transição, né? Ele já decolou como avião, pousou como avião. Uhum. Em termos de software, essa transição traz muita complicação? Essa transição traz mais considerações, mais preocupações por conta de instabilidade durante esse momento de transição. O Midnight, ele já faz essa transição em voo, nos ensaios em voo que a gente teve, que foram controlados on-ground. Uhum. Ainda não fez o primeiro voo, o flight test com o piloto, foi um voo convencional. Os próximos passos seriam, não sei quando, mas seria ter essa transição também com o piloto, mas ela inclui uma dificuldade a mais no software, e em comparação na estabilidade. Imagino. Acho que é natural a gente falar que causa uma dificuldade enorme em aerodinâmica, em dinâmica de voo e tal, mas eu nunca tinha parado para pensar que acho que em software isso deve trazer também uma dificuldade adicional bem grande, né? Traz, até porque a gente tem que evitar essas falhas e controlar, ter o controle ter o flight control para que o piloto, para que os passageiros não sintam essa transição, né? Na correção aerodinâmica. Legal, bem interessante. E aí, galera, mais alguém? Não? Bom, vou pedir um favor, então, Ana Júlia, se puder botar no primeiro slide, quem puder abrir a câmera ali para a gente tirar aquele print bacana que vai para o LinkedIn depois. Bacana, deixa eu... Puder abrir a câmera aí. E aguardem aí que eu tenho uns recadinhos para encerrar, não vão embora ainda não, mas 2 minutinhos. Então vou tirar aqui, ó, todo mundo sorrindo, feliz da vida aí. Opa, peraí. Então, 3, 2, 1. Tá tirado o print. Deixa eu só colar aqui na outra página. Beleza. Gente, obrigado. Então, alguns recadinhos para o pessoal do curso. Primeiro, claro, assinem a lista de presença, tá? Quem não viu, tá no chat ali. Vou mandar de novo agora, dá um segundo. Quem ainda não assinou, então tá no chat agora de novo o link da lista. Segundo recado, como já falei, repito, as inscrições para a próxima turma do curso, né, estão abertas até o dia 22, tá? Então, se tiverem colegas aí, amigos, alguém que esteja interessado, então vai até dia 22, portanto, no domingo da semana que vem, tá? E ao longo dessa semana que entra agora, eu vou mandar para vocês um documento aí a respeito do nosso módulo presencial, com vários esclarecimentos, tá? Horários, onde fica o nosso campus, hotéis em volta. Então, vou mandar todos esses esclarecimentos para vocês ao longo dessa semana que entra agora, tá? Porque a primeira turma do presencial é daqui a pouco mais de um mês e a segunda turma um pouquinho depois, daqui um pouco mais de 2 meses, na verdade. E então, fiquem atentos aí, em breve eu mando esses documentos para vocês, tá? Fiz questão de gravar, inclusive, esses recados aí. Gente, então... Oi, alguém ia falar uma coisa? Não? Professor, oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Por acaso você conseguiu ver a respeito do RU lá, se a gente vai conseguir usar ou algo assim, para se alimentar durante o curso? Não vi ainda, de propósito, tá? Deixei mais para perto do fato mesmo, para que a gente já tivesse datas, pessoas e o campus já tivesse ciente do acontecimento.
mas eu devo ver agora ao longo dessa semana. Possivelmente já mando nessa documentação, já mando essa informação também, tá? Ah, beleza, legal, obrigado. Não vi ainda, mas foi de propósito mesmo, porque eu quis deixar mais perto. Mais alguma coisa? Então, gente, obrigado aí, especialmente Ana Júlia, obrigado aí pela apresentação, foi excelente. Obrigado pela disponibilidade. E mantemos contato aí, quando você quiser aparecer no campus, vai ser muito bem-vindo a tomar um café com a gente. E assim como o resto do pessoal também, né? Os alunos aí, boa parte ainda não apareceram no campus, se quiser aparecer antes do módulo presencial também, vai ser ótimo receber vocês. Muito obrigada, professora. Agradeço a oportunidade. Eu estou muito feliz. Quando você mandou a mensagem no LinkedIn, eu fiquei super animada com essa oportunidade. Continuo muito feliz com essa oportunidade e agradecer ao tempo de todo mundo. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Então, bom fim de semana para todo mundo aí e nos vemos em breve. Tchau, tchau. Parar de gravar aqui. Tchau. Bom final de semana.